Vamos meditar hoje na passagem de Mateus, capítulo 2, vai do versículo 1 até o versículo 12, quando Deus fala por meio da estrela, né, com os magos, que o rei de Israel nasceria. Essa aqui é outra passagem espetacular que está em volta do Natal, do nascimento de Jesus. Você veja, a gente não tem muitas informações sobre quem eram esses magos, né? Na cultura, de modo geral, a gente acostumou a pensar que eram 3 magos apenas, mas a gente não sabe a quantidade de magos que tinha, né? Porque a Bíblia não fala quantos. Isso é uma coisa interessante. Acredito que a gente se acostumou a falar que eram 3 magos por causa dos presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Então, se deram 3 presentes, provavelmente fosse 3 magos. Mas o fato é que a gente não sabe quantos eram. Uma coisa curiosa aqui é que eles saem desse Oriente. Esses magos, eles eram astrônomos, astrólogos, não é? As culturas antigas, todas elas se organizavam a partir da observação celeste, né? A partir da observação dos astros, para plantar, para colher, e assim até hoje, de alguma forma, né? Acontece que a gente adaptou com a tecnologia, mas essa observação eles tinham, e foi observando os astros que eles observaram que Jesus, o rei dos judeus, o rei de Israel, ele nasceria, né? E a reverência deles a esse rei que nasceria já foi tão intensa, simplesmente por observar os astros, e especificamente uma estrela, que eles foram para Jerusalém, né? A cidade do rei, obviamente, né? A capital, para adorar o rei. Então, eles se deslocaram lá do Oriente, a gente não sabe exatamente onde era esse Oriente, eles se deslocaram de lá e foram na direção, à procura do rei, com o propósito único de adorá-lo. O contraste desses reis aqui é a figura, algumas figuras, né? A primeira figura, a figura de Herodes. Herodes, depois com mais tempo, provavelmente no seminário talvez, eu fale mais a respeito desse camarada, que ele tinha uma capacidade gigante, uma habilidade gigante de política, de convergir para os seus próprios interesses. Ele tinha uma habilidade gigante para fazer obras arquitetônicas, mas ele também tinha uma inclinação ao poder e à psicopatia também tremendas, né? Ele, nesse tempo aqui, ele já havia matado a mulher dele, já havia matado o cunhado dele, já havia mandado matar todo mundo que ele pensasse que ia ameaçar o poder dele. A morte era certa, né? Então, com um camarada desse, né, o pessoal ali da Judéia, ele como rei da Judéia, debaixo da tutela do Império Romano, ele acabou colocando muito temor também nas pessoas de Jerusalém, por exemplo, que vai falar ali, colocou temor nelas, medo nelas com relação ao modelo de liderança que ele exercia. Aí quando esses reis chegam, ou quando esses magos chegam, e fala que o rei nasceria, ele já fica aterrorizado. É essa expressão que a Bíblia vai falar, ele começa a ficar perturbado, né? Mas de novo alguém vai querer tomar o meu poder, né? Então, ficando perturbado, a Bíblia também diz ali, que a gente leu, que Jerusalém inteira ficou perturbada, porque se apareceu um novo rei, e a gente conhece o Herodes, isso vai trazer perturbação, agitação social, e o povo também tinha uma expectativa constante de um novo rei, de um novo Messias. E a outra figura, ou figuras que eu quero mencionar aqui, são os sacerdotes e escribas. Quando os magos entram na cidade procurando o rei, porque eles foram lá para adorar o rei menino, né? Esse Herodes chama os sacerdotes e os escribas, os mestres, os sábios da palavra de Deus, da lei de Deus.
E esses sábios falam para ele, ó, o menino vai nascer em Belém, não é? E Herodes, astutamente, envia, fala para esses magos irem para Belém, saber exatamente onde estava o menino, porque quando eles descobrissem, ele também queria adorá-lo. Não queria adorá-lo, queria matá-lo, né? Mas nesse tempo, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, como por exemplo os sacerdotes e os escribas, todos eles, nesse conhecimento da palavra de Deus, eles usavam em benefício próprio, benefício político, em status e manutenção de poder. Nada mais do que isso. A palavra de Deus não era viva no coração deles. Aí aqui vai um primeiro ponto para o nosso devocional. Se a gente quer ter o temor de Deus, ou viver de fato a palavra de Deus, é necessário o temor de Deus. E nisso nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Obviamente, nesses personagens aqui, como sacerdotes, escribas e no Herodes, não havia a graça de Deus na vida deles, porque eles não viam na palavra nenhum tipo de vida para os quebrantar, para fazer com que eles se humilhassem diante desse rei que estava nascendo, né? Mas aí Deus levanta, com a graça, com o favor, com a bênção dele, homens do Oriente que na observação temerosa da criação de Deus, no caso os astros, né? Esses astrólogos aqui, com todo respeito, com toda reverência, buscando a verdade, através da astrologia, eles acabaram se deparando com a realidade de que Deus se tornaria criança e que ele nasceria em Jerusalém, em Israel, e eles partiram de imediato para lá com temor. Deus escreveu 2 livros para nós. O primeiro livro chama-se Criação. Paulo vai dizer que a glória de Deus e o poder de Deus, ele se revela em toda a criação de Deus. Então, ninguém pode se dizer desculpável diante de Deus e dizer não existe Deus, porque a criação está mostrando para nós que a glória de Deus, está mostrando para nós a glória de Deus e o poder de Deus. Dias atrás, quando nós estávamos fazendo as reuniões do catecismo, eu argumentei nesse sentido usando Aristóteles. Aristóteles, ele não conhecia a revelação especial, mas observando a criação, ele chegou à compreensão de que existia, ou necessariamente precisava existir, um primeiro motor imóvel que criou e colocou todas as coisas em movimento. Esses magos aqui, observando a criação de Deus, observando os corpos celestes, eles chegaram a essa compreensão da parte de Deus. O segundo livro que Deus escreveu para nós é a Bíblia, que é a revelação especial, porque na observação da criação eu não consigo compreender exatamente Jesus, não é? A revelação especial, ela está nas Escrituras. E os magos, os sacerdotes e os escribas, eles tinham o livro sagrado, eles tinham o livro da revelação especial, de modo que eles podiam saber até onde Jesus nasceria, o Messias nasceria. Herodes juntou a informação tanto dos magos, tanto do livro da criação, bem como o livro especial de Deus, e diferente dos magos, ele não queria adorá-lo, ele queria matar Jesus, não é? E aí a gente tem esse contraste entre mundo, entre impiedade e entre justiça, piedade e santidade. Justiça, santidade e piedade se quebranta por meio da graça de Deus para adorar Jesus, porque quer honrá-lo, né? E derrama sobre ele as suas melhores ofertas. A impiedade quer matar Jesus. E o Salmo 2, ele fala para nós que os reis da terra, é uma exortação aos reis da terra que se curvem ao ungido. Uma lição que isso deixa para nós. Às vezes a gente quer influência, poder, e se conhecermos pessoas com uma capacidade política, com influência financeira, a gente pode ter algum benefício. Geralmente esses meios, não estou falando que é a regra, por assim dizer, mas geralmente esses meios, o levante deles contra o Cordeiro, contra o Messias, não é de honrá-lo, porque às vezes honrando perde poder, ou que tenham um Jesus que possam chamar de seu, né? Agora, já as pessoas que, às vezes pessoas distantes, né, elas são quebrantadas. E aí, o que fica de fato, que eu quero que você guarde no seu coração é o seguinte: Provérbios vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor, temor é aquele medo, respeito, reverência respeitosa que se inclina diante de Deus em piedade. Então é essa inclinação piedosa que teme e treme entendendo quem Deus é. Esse temor do Senhor é o princípio, é o que abre a sabedoria e nos dá a prudência e a forma correta de viver. Os sacerdotes, os escribas, eles não tinham mais o temor de Deus, embora eles tinham a palavra de Deus na mão deles, mas eles não tinham o temor e a reverência de Deus. Os magos, eles tinham o temor de Deus, por isso eles puderam entender onde Jesus nasceria, né? Mesmo estando distantes, Deus foi lá e alcançou eles. Isso quer dizer que, às vezes, existe um ditado que é o seguinte: quanto mais perto da igreja, quanto mais perto do templo, quanto mais perto da religião, mais longe de Deus. E esse é o perigo que todo cristão corre. Se familiarizar com as coisas de Deus, ao ponto de ficar como sacerdotes, os escribas, e num extremo gigante, fazer como Herodes. Mas, enfatizando aqui então, o temor de Deus na vida dos magos, os aproximaram de Jesus e levaram ele a adorá-lo, eles a adorarem a Jesus. Já os sacerdotes, os escribas, que conheciam a palavra de Deus, não reverenciaram em nada Jesus, não foram atrás de Jesus para adorá-lo. Então, que Deus traga temor ao nosso coração por meio da graça dele. Que nada, nenhuma vírgula da Escritura e que nenhuma vírgula dos acontecimentos da criação, que a gente tenha esse olhar para a criação admirado, louvando ao Senhor, aquele olhar de criança, né? O que é isso? Vendo tudo, todas as cores belas como elas têm que ser, como era no caso desses magos, buscando a verdade de Deus. E ter na Escritura também uma vírgula que seja, uma palavra, todo respeito, toda reverência, porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Então que Deus renove dentro do nosso coração o temor da presença dele. Em nome de Jesus, que você veja Deus em tudo. Beijo grande no coração, tenha um dia abençoado, cheio do temor de Deus, que vai abrir os tesouros da sabedoria para nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe.